O que significa ter uma visão espiritual? Olá, eu sou o presbítero Luiz Ferreira e este é o canal Falando da Verdade. Ter uma visão espiritual significa ver além do que os olhos humanos conseguem enxergar. É ver o poder de Deus e não as circunstâncias que nos envolvem. Essa clareza, diante de todas as situações da vida, pode ser aperfeiçoada através do conhecimento da Palavra de Deus e da caminhada na fé e na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém? Fique conosco até o fim deste vídeo, que nós vamos aprender coisas extraordinárias no vídeo de hoje. Nós vamos aprender coisas sobrenaturais que o Espírito Santo tem para nós. Fique até o fim. Visão espiritual versus cegueira espiritual. Ter uma visão exclusivamente terrena da vida é o mesmo que ser cego espiritualmente. A cegueira espiritual é muito pior do que a cegueira física, visto que conduz à tentação, em Gênesis 3:6, à cobiça, em Josué 7:21, ao pecado, em João capítulo 9, versículo 40 e 41, e à escuridão da morte. Como o cego, caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos ao meio-dia, tropeçamos como se fosse noite, entre os fortes somos como os mortos. Isaías capítulo 59, versículo 10. Eu vou repetir. Como o cego, caminhamos apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Entre os fortes somos como os mortos. Isaías 59, versículo 10. No Evangelho de João, no capítulo 9, encontramos uma interessante história sobre a existência da visão espiritual e a resolução do problema do pecado, da cegueira espiritual. Ela nos ensina que tudo gira em torno de conhecermos Jesus e cremos nele. Então, tudo gira em torno de conhecermos Jesus e cremos nele. Essa passagem narra o episódio no qual Jesus curou um cego de nascença. Era completamente desconhecido que alguma vez um adulto que nunca tivesse enxergado antes pudesse ver. Então, nunca se tinha ouvido falar de que um cego adulto, já que nasceu cego, depois de adulto, ele cego de nascença, ele pudesse ver. Isso deveria ter maravilhado todos, porque era uma forte evidência de que era o Filho de Deus. Mas os mais religiosos daquele tempo não queriam enxergar esta verdade. Olha que tremendo. Agora vamos para a leitura. Ninguém que está registrada ali onde nós falamos, no livro de João, capítulo 9, do versículo 32 ao 41. Preste atenção nesta leitura, nesta passagem. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor? Aí o homem perguntou para Jesus: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o cego
naquele momento ele nunca havia visto, então ele disse, quem é ele para que eu creia? E Jesus disse, você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, olha o que Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado, mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Aqui vemos o contraste entre a atitude de um homem que nasceu cego, mas conseguia ver quem realmente Jesus era, em João capítulo 9, 33, e a atitude dos líderes religiosos do povo que afirmavam ver e conhecer tudo, mas não enxergavam que Jesus era o Salvador enviado de Deus. Está ali em João capítulo 9, versículo 34 ao 41. Então, Jesus disse que ele veio para aqueles que fossem cegos tornar-se a ver, e aqueles que viam não enxergavam. Aqueles que estavam vendo Jesus, que estavam vendo os milagres de Jesus, que estava vendo aquela coisa maravilhosa que Jesus fez através de um cego de nascença, não queriam acreditar. E aquele cego que nunca tinha visto, que nunca tinha enxergado na sua vida, que foi curado por Jesus, aquele conseguiu enxergar a Jesus. Que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais, que nós possamos enxergar tudo como Jesus quer que nos enxergamos, que nós possamos estar atentos para as coisas do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde. O vídeo ficou um pouco longo hoje, mas que o Espírito de Deus possa abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver, enxergar e crer a grandeza deste Deus maravilhoso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha e vamos em frente que atrás vem gente. E Jesus sempre na nossa frente. Amém.